Olá, colegas da equipe litúrgica. Continuando com a nossa formação inicial básica, nós temos a realidade de que quando a comunidade está reunida para celebrar a Eucaristia, é o próprio corpo místico de Cristo que está reunido. Nesse momento, então, o pão e o vinho que são consagrados não parece ser o corpo e sangue de Cristo, mas são de fato corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, presente animando a comunidade, fortalecendo a fé individual e de toda a comunidade. A Assembleia celebra esses acontecimentos, a Assembleia reza esse momento, faz a experiência de um Deus presente, vivo e atuando no meio da comunidade. Portanto, a liturgia revela de forma muito mais perfeita o que as palavras são incapazes de expressar. Você vê, ouve, sente, experimenta, se alimenta do sagrado, animando a comunidade dos crentes. A comunidade dos que acreditam, dos que professam a sua fé. O tema do nosso encontro continua sendo vasos sagrados e objetos litúrgicos. Temos agora a oportunidade de mostrar, para que haja uma identificação perfeita, do corporal, que é esse tecido de forma quadrangular que vai sobre o cálice. É ele que serve para suster o corpo e o sangue, então o cálice e a patena. Por isso ele é chamado de corporal, porque sustenta, acolhe o corpo do Senhor. Ainda identificando as alfaias que são usadas para a celebração da Santa Missa, nós temos o sanguíneo, que é esse tecido retangular com o qual o sacerdote, depois da comunhão, purifica o cálice e, se for preciso, a boca e os dedos. Então, temos o sanguíneo, lembrando, a própria palavra já nos remete o pensamento para o sangue. Então, essa alfaia que serve para a purificação do cálice, das mãos e os lábios do celebrante após a comunhão. Logo no início da liturgia eucarística tem o ofertório, e no ofertório é oferecido o pão, o vinho, como nós vimos na parte anterior. E aí, na hora do lavabo, é um momento em que o celebrante purifica os dedos, lava a sua mão para dar sequência na Santa Missa. Existe também o manustégio, que é uma pequena toalha onde o sacerdote enxuga as mãos no momento do rito do lavabo. Manustégio, manus quer dizer mãos. Então, esta é a toalha com a qual o sacerdote utiliza para enxugar as suas mãos no rito do lavabo. Quando está arrumando o cálice para a celebração, para colocá-la na credência, que é o local onde ficam os objetos que serão utilizados, os vasos que serão utilizados na Santa Missa, a pala vem logo depois do corporal. É esse cartão quadrado, revestido de pano, utilizado para cobrir a patena e o cálice. Então a pala é o que vai dar sustentação ao corporal que vai logo acima dele. Aqui nós temos o turíbulo. O turíbulo é esse objeto utilizado para a incensação. No momento do início da celebração, incensa-se o altar, a cruz do altar, e depois volta a utilizar o incenso
na hora do ofertório, na incensação das oferendas, né? E depois na hora da consagração. Então, é um objeto muito utilizado, principalmente em missas solenes. O turíbulo é esse objeto no qual é colocado incenso, e esse incenso sobre a brasa produz uma fumaça branca, perfumada. O seu significado é a oração que chega até Deus como uma fumaça de agradável odor, né? Passando agora para os livros que são imprescindíveis para a celebração da Eucaristia. E nós temos aí o Missal Romano. É um livro que você já deve ter percebido em toda a missa, ele está sobre o altar, e é nele que se encontra todas as orações, toda a parte da liturgia, com suas observações, as suas chamadas rubricas de como fazer. Então ele é um livro essencial, ele sempre deve estar ali à disposição do celebrante para que ele possa acompanhar de forma tranquila e serena o desenvolvimento da celebração. Então, missal ou missal romano. Temos também os livros, entre os livros que são necessários para estarem à disposição dos que estão presidindo ou dos que estão participando da celebração, estão os lecionários. Os lecionários são aqueles livros onde se contém as leituras que são proclamadas na celebração da Santa Missa. Então nós temos 3 tipos de lecionários. O lecionário que contém as leituras da missa ao longo da semana, chamado lecionário ferial. Temos também o lecionário santoral, é aquele que traz as leituras das festas e solenidades dos santos. E temos o lecionário dominical, é aquele que traz as leituras que são proclamadas nas missas de domingo. São esses 3 lecionários, o ferial, santoral e dominical. A gente precisa estar atento para ver qual desses 3 vai ser utilizado na missa em que vai ser celebrada naquele momento. Se é durante a semana, lecionário ferial. E mesmo sendo dentro da semana, nós temos também a oportunidade de celebrar alguma festa de santo, da padroeira, padroeiro. Então, nós vamos utilizar o lecionário santoral. E o lecionário dominical somente nos dias de domingo, a Páscoa semanal. Outro livro também que é utilizado na Santa Missa é o Evangeliário. Esse livro contém apenas as leituras do Evangelho e ele é usado nas missas de domingo ou em grandes solenidades. Ele é conduzido logo na procissão de entrada pelas mãos do diácono, que o ergue e entra de forma solene na procissão de entrada. Então vejam, meus irmãos e irmãs, há na nossa igreja um número considerado de livros contendo a palavra de Deus. E toda vez que você vai proclamar a leitura da palavra, você tem lá no ambão o livro adequado para ser feita a proclamação. Você não vai subir ao presbitério com um folheto na mão. O folheto ajuda a comunidade a acompanhar, a seguir a liturgia da palavra. Mas você, como ministro da palavra, você faz a vênia e lá no ambão você tem o livro para você poder proclamar a palavra. Então nós não vamos subir com o folheto na mão, porque o livro apropriado já está te esperando lá no ambão. E de lá você vai proclamar a palavra à comunidade. Estejamos atentos, porque
o folheto, melhor dizendo, ele ajuda a comunidade. Mas nesse momento da proclamação da palavra, ela é feita a partir dos livros que a igreja tem para nos ajudar a proclamá-la com dignidade, com solenidade, porque aquele momento é muito especial, né? Pois bem, o que nós estudamos nesse encontro de hoje? Nós vimos que os objetos litúrgicos são aqueles que servem ao culto divino e ao uso sagrado, que os objetos litúrgicos não podem ser manuseados de modo displicente, muito menos de forma desrespeitosa. Estudamos também que os objetos usados no culto divino devem ser feitos de materiais nobres, ornados de tal forma que invoquem a riqueza dos mistérios que eles servem. Pois bem, nós chegamos a concluir esse estudo e apresentamos para vocês 3 volumes para enriquecer a sua biblioteca litúrgica. E esse estudo foi baseado nesses volumes, né? O primeiro, como organizar a sua sacristia, coroinhas a serviço da comunidade e para entender e celebrar a liturgia. São 3 volumes que eu me servi deles para esquematizar esse nosso encontro de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado, vejam, revejam e também, tendo oportunidade, façam as críticas de vocês para que a gente possa melhorar cada dia mais. Um grande abraço, fiquem com Deus.